você deste lugar, em nome do Senhor Jesus. Eu queria, querido, se você vai ao banheiro, se você vai tomar uma aguinha, vá, mas vá agora, para você não se levantar na hora da ministração, tá bom? Se tiver alguém, alguma criança que de repente começa a chorar, eu queria que você ficasse lá no finalzinho com ela. E se ela chorar demais, você vai lá para a salinha, lá em cima com ela. Peço a você encarecidamente, no nome de Jesus, que você faça, nós façamos assim, realizemos o culto assim, maravilhoso para o Senhor, onde as pessoas possam todas ouvir Deus falar, porque às vezes a gente precisa ter esses cuidados, tá certo? Então, vamos abrir a Bíblia, a palavra de Deus, aleluia, no livro de Gênesis, capítulo 12 de Gênesis, livro de Gênesis, capítulo 12, nós vamos ler rapidamente aqui, onde eu sei que o Espírito Santo de Deus vai falar no teu coração. Nós temos a ministração desta noite, que tem como tema, comprometido com a minha fé. Diga comigo, comprometido com a minha fé. Agora você vai falar com fé, porque faz tempo que você foi em casa, jantou, ou foi lá no casa, né? E aí fez aquele jantar delicioso, voltou, e aí você chegou agora bem abastecido, bem revigorado, bem novo, e você vai dizer agora, comprometido com a minha fé. Aleluia. Vamos ler o livro de Gênesis, capítulo 12, onde o Espírito Santo vai falar fortemente ao seu coração. Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Diga a 3 pessoas perto de você: sê tu uma bênção. Aleluia. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da face da terra. Diga: eu estou incluso. Partiu, pois, Abraão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló com ele. Tinha Abraão 75 anos quando saiu de Arã. Amém. Só até aí. Pai, obrigado porque eu sei que teu Espírito tem liberdade, e eu te agradeço pela unção que está em nós, que existe em nós, ela nos ensina todas as coisas. Eu quero te agradecer, Espírito Santo, porque o Senhor é quem fala, o Senhor é quem nos dá direção e orientação, e exalta Jesus nessa noite. Quem crê, diga amém. Diga glória a Deus, bem forte. Amém. Vamos à palavra. Eu queria que você sentasse nesse momento. Nós vamos fazer uma reflexão. O pano de fundo vai ser a história, essa história maravilhosa, em que Abraão, ele é convocado por Deus para fazer a diferença. Irmãos, muitas vezes nós estamos em um lugar tão maravilhoso, em uma zona de conforto tão deliciosa, tão maravilhosa, em que muitas vezes nós não queremos abrir mão, sabe, da nossa comodidade, do nosso lugarzinho tão gostoso, tão delicioso, para, na verdade, uma outra dimensão em nossas vidas. E foi isso que aconteceu na vida de Abraão, estando ele em um lugar muito maravilhoso. A Bíblia fala que Abraão, a cidade de Abraão, era Ur dos Caldeus. Então essa cidade dos pais de Abraão era uma cidade da Mesopotâmia. Mesopotâmia significa terra entre os rios. Ela era a terra dos caldeus. E esse lugar maravilhoso, esse lugar muito significante para Abraão, ele era localizado entre os rios Tigres e o rio Eufrates. Uma terra próxima, uma terra muito importante, um lugar muito desenvolvido. Um oásis que qualquer pessoa jamais abriria mão para sair arriscando a vida mundo afora. Principalmente porque Deus convocou Abraão para sair da sua terra, da sua parentela, sair daquele lugar tão maravilhoso e em direção a um lugar onde Deus não tinha dado um mapa para Abraão,
determinado lugar. E a gente vê que Abraão, ele foi confrontado por Deus. Deus chega e chama Abraão, e ele diz: olha, Abraão, eu tenho algo contigo. Deixa eu dizer uma coisa para você, Abraão: sai da tua terra, sai da tua parentela. Quero que você saia desse campo de oásis aqui tão maravilhoso, essa terra entre os rios Tigres, Eufrates, maravilhosos. E eu quero que você saia desse ambiente e você vai para uma terra que eu irei te mostrar. Você não sabe ainda onde é o lugar, mas com certeza, Abraão, você vai se dirigir a esse lugar, porque eu estarei dando a direção para onde você vai. E no final da história, tudo vai terminar muito bem. E Abraão, ele, naquele momento, ele sai daquele lugar maravilhoso, deixa a companhia da sua família, deixa o lugar e ele vai para a terra onde o Senhor disse para ele: só existe uma direção para você, saia e vá. E ele sai. Eu fico imaginando Abraão, ele indo em direção a uma terra, que essa terra, a Bíblia fala, uma terra que manda leite e mel, e ele vai em direção ao lugar onde Deus tinha preparado para Abraão. Mas só que nós começamos a imaginar como é aquela região, uma região muitas vezes difícil, uma região muito quente ou muito fria. Mas Abraão sai daquele conforto e ele vai para aquele lugar, aquela terra em que Deus tinha determinado para ele que no final tudo iria dar certo. E Abraão, ele, por ouvir a voz de Deus, Abraão, por responder ao chamado, Abraão, por responder aquilo que Deus tinha desafiado, ele foi conhecido como o pai da fé. A fé é algo que muitos tentam explicar, alguns com seus achismos, outros com a veracidade da palavra de Deus. Mas eu coloquei alguns significados aqui que eu achei interessante, que me chamou minha atenção. Fé significa confiança, crença, credibilidade. Diga: confiança, crença, credibilidade. Fé é acreditar que uma coisa é verdade e agir de acordo com essa crença. Você acredita que é verdade e você age de acordo com essa crença. Nós só temos que ter cuidado com uma coisa, como eu estava hoje preparando essa palavra, pensando: se a pessoa tiver uma fé, que essa fé, de repente ela acha que é fé, e não estiver certa, ela acha que se lança numa fé em que não é a fé correta, numa crença, aliás, que não seja a crença correta, e que seja algo em que seja algo disseminado em contexto social, uma sociedade, uma família, um dogma, eu posso dizer assim, uma crença, e que seja um paradigma, e esse paradigma, na verdade, leva essa pessoa a ter crenças erradas. Isso é terrível, isso é terrível. Por isso nós temos que examinar as Escrituras. Abraão, ele sabia em que ele estava crendo. Abraão sabia que se ele se envolvesse com a palavra de Deus, se ele acreditasse no Deus da palavra, o Deus que promete, o Deus que tem a direção, o Deus que nos leva, nos dá um horizonte, mas ele sabe, nós sabemos o final desse horizonte, o que tem para nós no final dessa caminhada. Mas, irmãos, Abraão, ele sabia que no final da sua trajetória as coisas iam realmente se encaminhar da forma correta. Então Abraão, ele foi um exemplo de fé, pois ele creu na palavra desse Deus, ainda que não houvesse nenhum indicativo para que ele pudesse crer e agir na fé. Naturalmente falando, ele teve um indicativo no seu coração, no seu inconsciente, no seu espírito, e foi ali onde foi ativado a fé de Abraão, para que ele pudesse dar o primeiro passo, o segundo passo, fazer a sua trajetória e chegar justamente a realizar o propósito de Deus e Deus agir na sua vida. Abraão, a Bíblia diz no versículo 4: partiu, pois, Abraão como lhe ordenara o Senhor.
E queridos, nesse ponto eu quero avisar, ministrar para você que Abraão, ele não acreditou em Deus, porque haveria um sinal ou uma evidência que tudo iria dar certo. Ele não teve um vislumbre, uma chance de ter um sinal que sinalizava, que mostrava a ele que ele podia crer que tudo iria dar certo. Não havia nada, não manifestou fisicamente nada, mas a Bíblia diz que no Espírito, no nosso Espírito, é onde Deus fala. Por isso que a palavra do Senhor nos diz que o Espírito do homem é a lâmpada do Senhor. Mesmo que você não tenha um vislumbre, mesmo que algo não apareça, mesmo que algo não tenha aparência, não haja aparentemente sinais físicos de que algo sinaliza, de que algo na verdade faça você acreditar, mesmo que não tenha nenhum indicativo físico, no seu espírito, quando você tem comunhão com Deus, Deus vai te dar os indicativos. A Bíblia diz que nós somos movidos pela fé, mas a Bíblia diz que nós somos, que existe algo muito interessante, é que a palavra de Deus nos diz que o Espírito Santo, ele nos guia por parte. Eu quero interpretar essa questão do Espírito Santo nos guiar por paz de uma forma interessante. O que é o Espírito Santo me guiar por paz? Significa que eu tenho certeza que o que eu vou fazer, o que eu estarei fazendo, já deu certo, bem antes de ver o final da trajetória. Significa que eu tenho paz, que eu posso ir em frente, e que naquilo que eu estou fazendo, há uma direção dada pelo Espírito Santo de Deus, e que as coisas para mim vão fluir da forma, correta. Vai ter um amparo de Deus, vai ter a autenticação de Deus, vai ter a manifestação real da aprovação de Deus, me coroando com as bênçãos de Deus no final. Então, o Espírito Santo nos guia por paz, e Abraão era isso, o sinal que ele tinha dentro do interior dele, lá dentro do seu inconsciente, que é o Espírito do homem, lá onde Deus falava com ele, ele sentia paz, ele tinha convicção, ele tinha certeza. Eu vou, papai disse, eu vou. E partiu Abraão como lhe ordenara o Senhor. Então Abraão, ele não acreditou simplesmente em Deus, porque haveria um sinal, uma evidência que tudo iria dar certo. E eu quero trazer isso para a gente nessa noite, como um ensino tão tremendo, tão maravilhoso. Irmãos, quando se age segundo a palavra de Deus, principalmente, agir segundo a palavra de Deus, principalmente se for contra a sua vontade, ou seja, a própria vontade carnal. Meu irmão, se você seguir a vontade de Deus, desobedecendo a sua carne, mas seguindo a vontade de Deus, o propósito de Deus, até aquilo que teria de dar errado em sua vida, vai ter que dar certo. Amém? Abraão poderia ter ficado na zona de conforto dele, num lugar maravilhoso, Mesopotâmia, terra entre os rios, que lugar lindo. Mas ele trabalhou contra a carne. Ele disse: eu prefiro obedecer a voz do Senhor, porque no final eu sei que tudo vai dar certo, e Deus vai cooperar comigo, e no final eu vou dar a volta por cima, e eu vou contar grandes vitórias. Então diga a essa pessoa que está do seu lado: prefira obedecer a voz de Deus do que a sua carne. Parecia que Abraão estava dando um tiro no escuro, mas eu quero dizer que agir segundo a palavra de Deus te faz chegar em lugar seguro, te faz desfrutar das bênçãos de Deus. E agir a fé é justamente isso. Parece que Abraão tinha dado um tiro no escuro.
discurso, será que eu vou acertar? Não, ele sabia, porque no seu espírito, lá dentro dele, alguma coisa, existia um sinal, algo especial, alguém especial, era a própria presença de Deus, era Deus falando com ele. Então, agir a fé e saber como realmente dar os passos certos é atrair para você um reino de possibilidade. E eu quero dizer que agir a fé é saber que esse reino de possibilidade, ele está aberto diante dos seus olhos, os portões estão escancarados para você realmente entrar nesse reino e você reinar em vida, como a palavra de Deus fala. A Bíblia diz: nós reinaremos em vida. Tem muito crente que quer agir a fé, mas não está sabendo como dar esse passo de reinar em vida. Nós temos que tomar alguns exemplos, como Abraão fez. Eu preciso sair da zona de conforto, eu preciso sair da vida espiritual que eu estou levando, talvez uma vida leviana, talvez uma vida sem compromisso com Deus. Eu preciso sair da minha zona de conforto, que prefiro ficar em casa assistindo o culto, talvez pelo Facebook, talvez você ouvindo mensagem em casa, talvez você de repente possa pensar: eu posso muito bem cultuar ao Senhor aqui, eu vou escutar uma mensagem no YouTube, eu vou escutar uma mensagem no CD, ou sei lá, alguma coisa, ou ligar o pendrive, ou ligar o meu som, colocar um pendrive e ouvir uma mensagem. Mas nós precisamos sair da zona de conforto. Aquilo que é necessário fazer, nós temos que fazer. Se é cultuar, nós precisamos sair da nossa zona de conforto e cultuar ao Senhor. Amém ou não amém? Amém? Se eu preciso vir ao meu culto de celebração, eu tenho que romper com a minha zona de conforto. Irmãos, quando nós agimos e abrimos mãos da zona de conforto, eu quero dizer uma coisa para você: sempre nós vamos estar fazendo a vontade do Pai. Então, como eu disse para você, agir a fé é saber que um reino de possibilidades estão te esperando, de portões abertos para você reinar. Para você reinar em vida. Mas é preciso algumas renúncias. Diga essa pessoa que está ao seu lado: você e eu. Diga: nós iremos precisar fazer algumas renúncias. Qual foi a primeira renúncia de Abraão? Sair de Ur dos Caldeus, uma cidade desenvolvida, sair do meio da sua parentela, sair de um lugar onde a água jorrava em abundância, o rio Tigres, o rio Eufrates, sair daquele lugar tão gostoso, aquele oásis. Ele disse: eu tenho que sair daqui, eu vou enfrentar um momento difícil. Você sabe que Abraão enfrentou momentos difíceis. Quando Abraão vai em direção, você sabe que ele encontrou umas dificuldades. Alguns lugares estavam terrivelmente assolados pela seca, pela fome. Teve que descer em direção aonde ele realmente poderia ter ido certo, mas ele passou no Egito. Houve aquele problema todo, como vocês conhecem. E Abraão sabia, porque sabia que no final tudo ia dar certo, mas ele precisava de fazer renúncias. E eu quero dizer para você neste momento que para você desfrutar do melhor de Deus, você precisa abrir mão de algumas coisas. Para desfrutar do melhor de Deus, Abraão teria que abrir mão de tudo aquilo que ele viu na terra dele. E eu digo para você que para você receber o melhor de Deus, para nós recebermos o melhor de Deus, nós temos que abrir mão daquilo que aparentemente é o melhor para nós. E é agora onde eu vou pegar no seu pé. O que é aparentemente melhor para você? O que tem sido o melhor para você? Qual é a zona de conforto que te faz você estar tranquilo nela, mas você está desobedecendo a Deus? Mas você está agindo uma fé que não é a fé genuína.
Qual é a área? O que eu preciso fazer hoje para entrar na perfeita vontade de Deus? Ou seja, o que tem sido o melhor para você hoje que não é da vontade de Deus? Talvez um relacionamento amoroso que é reprovável aos olhos de Deus. Deus está falando com você. Amém. Você sabe que muitas vezes nós queremos o agir de Deus em nossas vidas. Nós queremos a manifestação de Deus em nossas vidas. Mas existem áreas, pecados, que nós precisamos abrir mão, renunciar. Talvez a zona de conforto que te diz assim: você não tem forças para sair, você não pode, você não é capaz, você está difícil, esse pecado é maior que você. Talvez a zona de conforto é esse pecado que muitas vezes ecoa dizendo para você: isso é mais forte do que você, isso é mais forte. Talvez as drogas te prendam, alguma área da sua vida está te prendendo, e você precisa entender, precisa perguntar para você mesmo: o que tem sido melhor para mim hoje? É o melhor para Deus? Talvez um namoro em que Deus reprova, um relacionamento que você sabe que a palavra do Senhor nos diz que não há de forma alguma comunhão entre a luz com as trevas, mas você vem relutando. Você vem pensando que Jesus tem, Deus tem um jeitinho brasileiro, e que Deus vai dar jeito para tudo, no final tudo vai dar certo, pastor. Sabe, ele não é crente ou ela não é crente, mas no final vai dar certo. Eu quero dizer para você que no final vai dar tudo errado. No final é uma desgraça na sua vida. A palavra do Senhor te diz: sabe por que Abraão, ele galgou grandes degraus, altos degraus, teve sucesso? Porque Abraão ouviu a voz de Deus. Abraão saiu daquela zona de conforto, e a zona de conforto muitas vezes é isso, é você abrir mão daquilo que Deus está reprovando em sua vida. E o Espírito Santo já falou tanto para você, mas você tem resistido à voz de Deus. Tenha cuidado, meu querido e minha querida. O que tem sido o melhor para você hoje? A destruição do seu casamento? A destruição do seu casamento? Só porque está havendo incompatibilidade de gêneros? Pastor, quando nós nos casamos éramos tão apaixonados, eu sabia o que queria, ela sabia, vice-versa. Mas hoje a nossa incompatibilidade é muito forte. Na vida do crente, a incompatibilidade, eu quero traduzir esse nome como a falta de humildade que o casal está tendo, a falta de humildade para renunciar, a falta de humildade para perdoar, a falta de humildade. Você não valoriza, e por você não valorizar, você está nessa zona de conforto, achando que o final é só o fim do teu casamento. A incompatibilidade de gêneros é muito forte, pastor. É não, porque vocês eram apaixonados e hoje vocês não são mais. É só vocês tomarem algumas atitudes e fazer a coisa correta como a Bíblia manda. A mulher submissa ao esposo, com amor, com carinho. Submissa não é se humilhando. Homens, eu quero dizer para você que uma mulher submissa não é aquela que vai ter que se humilhar e você vai pisar nela. Não, ela está na mesma missão que você está. A mesma família que você tem é a família dela. Vocês dois estão na mesma família. O que tem sido melhor para vocês hoje é a destruição do casamento. É você estar com o seu orgulho, o seu ego, dizendo assim: eu quero ser feliz, pastor. Eu posso arrumar outra pessoa que me faça feliz. Eu não aguento mais. Eu não consigo mais, não suporto mais. Pois o Senhor está te dizendo nesta noite: quantas vezes ele ou ela pecou contra você hoje? 7 vezes? 70 vezes? Pastor, se eu tivesse pecado 7 vezes hoje, eu matava ele, ou eu matava ela. Mas o Senhor não disse que é apenas 7. 70 vezes 7 é o poder do perdão, 490 vezes. Então é infinito.
a sua atitude de perdão, de amar, de reavaliar, pensar para destruir um lar. Não pensa nos filhos, não pensa no futuro. A pessoa pensa que vai encontrar o mais maravilhoso homem, a mais maravilhosa mulher, e que amanhã eu vou ser feliz. Queridos, o casamento é uma arte. Se você não sabe pintar bem a tela do teu casamento hoje, no próximo você vai borrar do mesmo jeito. Então eu quero encorajar você a sair dessa zona do conforto, essa zonazinha de conforto, em que você tem que estar assim, mas a melhor saída é essa. O Senhor está te dizendo, a melhor saída é você ouvir a minha voz, é você descer, é você se humilhar, é você valorizar aqueles votos que você fez no altar. Aqueles votos estão ativos até hoje. Uma aliança meramente humana, ela não pode ser revogada. Você precisa entender isso. Sabe por que os casais evangélicos hoje estão tantos, mas milhares estão se separando, se divorciando, tentando a sorte do novo relacionamento, tentando a felicidade do novo relacionamento, enquanto estão separados, casa. Sabe por que isso? Porque não tem ouvido as verdades de Deus na cara, na lata, que você precisa pensar que crente é crente para renunciar à carne. É isso que o Senhor está dizendo para você, sair da sua zona de conforto. A zona de conforto muitas vezes é a sua carnalidade, em que você, muitas vezes na sua carnalidade, não quer abrir mão de nada, você quer agradar a sua carne, e o Senhor está dizendo, é melhor você matar a carne, mortificar a sua carne. Não vivo, mas Cristo vive em mim. Esse viver que você vive na carne agora é para agradar ao Senhor, é para renunciar. Queremos usar a fé, nós queremos ser vencedores, nós queremos trazer a manifestação de tantas coisas maravilhosas, mas a Bíblia diz que essa fé, ela só atua pelo amor. Diga comigo bem forte, a fé só atua pelo amor, pelo perdão, pela valorização, pela renúncia do ego, do eu. Queridos, aprenda isso nesta noite. E essa fé que Abraão teve foi a fé que agradou a Deus. E a fé que agrada a Deus é aquela que você primeiro renuncia a você mesmo, é aquela que você abre mão da terra entre os rios. Eu não sei que terra é essa na sua vida, mas você sabe. O que tem sido o melhor para você hoje? Mentir para se justificar? O que tem sido o melhor para você hoje? Andar nessa carnalidade? Uma mentirinha, mas uma mentirinha chama outra mentira média e vai crescendo, porque um abismo chama outro abismo. Crente precisa entender que essa é a chamada, essa é a pegada de Deus, porque o Senhor nos fala: quem for santo, santifique-se mais. E aí Ele está falando: o que tem sido o melhor para você hoje? Uma mentirinha para se justificar? O Espírito Santo está falando, pelo menos com alguém aqui. O que tem sido para você? Qual é de melhor que você acha hoje? A prostituição? O Senhor nos diz, Colossenses capítulo 3, versículo 5: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. A prostituição, a quebra de contratos, a infidelidade, a impureza, a pornografia. Será que isso tem sido o seu Senhor? Será que é isso que está comandando a sua vida? Onde o Senhor nos fala claramente em sua palavra: quer agir a fé, limpa aquilo que está te intoxicando espiritualmente, a tua fé vai ser ativada. O que tem sido o melhor para você hoje? A paixão lasciva, o desejo maligno, a impureza, a vil concupiscência, a avareza. O que tem sido para você, na verdade, o melhor hoje? Você precisa abrir mão dessas coisas. Você tem que se intoxicar na sua carne dessas coisas. Você tem que exterminar. Você tem que ter cuidado com essas inclinações carnais, da prostituição, da impureza, da paixão, da
lascivo, havia um concupiscência se apareça. E isto é uma idolatria. Por que, pastor, é idolatria? Porque a gente perde o foco de Deus e se envolve nessas coisas carnais. O que tem sido o melhor para você hoje? Não perdoar, continuar com esse coração cheio de mágoa, cheio de rancor, cheio de ódio. O que tem sido melhor para você hoje? Talvez essa seja a zona de conforto sua. Eu não quero nem saber desse dano. O que fizeram comigo foi demais. O Senhor está dizendo: não. A comunicação, a linha de comunicação tem que estar aberta. O que tem sido o melhor para você hoje? Essa é a pergunta do Espírito Santo para a sua fé e para a ação. Você precisa tirar outras e outras coisas mais que o Espírito Santo está te falando neste momento. Queridos, o reino das possibilidades. Estamos esperando de portões abertos. Mas eu quero dizer para você uma coisa: vale a pena consertar a nossa vida com o Senhor. Amém. Para podermos entrar nesse reino de portões abertos. Vale a pena consertar a nossa vida com o nosso Senhor. Porque nenhuma bênção de Deus é alcançada se não houver o verdadeiro preço de renúncia. Nenhuma bênção de Deus você alcançará se você verdadeiramente não pagar o preço da santificação e das renúncias. Você tem que abrir mão dos rios Tigres, dos rios Eufrates da sua vida, do oásis carnal que você tem convivido, que você tem vivido. Abraão, para ver a grandeza de Deus, precisou entender esses detalhes. Por que ele teve que sair do meio da parentela? Ele saiu de uma terra onde estava havendo muito pecado, onde a idolatria predominava, onde as pessoas eram envolvidas com o pecado, e Deus queria levantar um povo diferente. E o Senhor, através da vida de Abraão, ele pôde abençoar todas as gerações. Foi isso que o Senhor prometeu a Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da face da terra. Amém. Mas tu tens que sair do meio dessa turma, tu tens que ser diferente, tu tens que, na verdade, plantar os pés em um lugar em que as pessoas irão ter referencial de um ser que é temente a Deus. Abraão, e Abraão entendeu isso, por isso que ele fez o seu sacrifício e ele encontrou a vitória. Amém. Veja essa mensagem dizendo para você que Deus pode cobrar algo que te custe muito aos teus olhos, mas jamais Ele irá exigir algo que tu não possas renunciar. O que Deus está pedindo para você renunciar neste momento é a sua carnalidade. Porque talvez você diga que tem muita fé, mas vamos organizar a nossa casa. E eu quero chamar você para você fazer um momento de entrega ao Senhor nesta noite. Eu quero que você se coloque em pé neste momento, para você entregar a sua vida no altar. Você que está talvez vivendo uma vida apegada a coisas que tem impedido o agir de Deus. Você precisa renunciar a tudo isso que tem afastado as bênçãos de Deus em sua vida. As bênçãos eram para te acompanhar. As bênçãos eram para correr atrás de você. Amém. E você quer ter feito? Você tem que espantar as bênçãos. E o Senhor quer que nesta noite façamos isso. Esse é o momento da sua renúncia. Nós vamos ao conforto. Você vai ficar aí no seu lugarzinho. E enquanto você escuta essa música, queria que você ficasse com seus olhos fechados. Faça uma introspecção. Faça uma análise interna. Como está a sua vida diante de Deus? Pega na mão direita dessa pessoa que está do seu lado. Diga a ela assim: como está a sua vida? Como está você diante do Senhor?
Nós precisamos, amados, voltar ao primeiro amor. Nós precisamos disso. Nós precisamos deixar de ser um crente que vive de aparência. Nós precisamos dizer: Deus, estou disposto a sacrificar, estou disposto a abrir mão dessas coisas. Feche os seus olhos. Estou falando com Deus aí onde você está, que eu sei que o Espírito Santo falou ao seu coração alguma coisa. Tenho certeza que Ele tratou com você, não te acusou, não, Ele somente te lembrou que você precisa sair dessa zona de conforto, de coisas que têm impedido a fé a manifestar. Porque o Senhor nos diz que a fé não atua sem o amor. Amar a Deus sobre todas as coisas, amar a Ti, Jesus, é tudo que nós queremos. Nos entregar a Ti é tudo que nós queremos, Pai. Fale com Ele nesta noite. Limpa-me, Senhor. Limpa-me das coisas que talvez tenham sido melhor para mim e não é o melhor para Ti. Fale com Deus aí onde você está. Diga: Pai, eu quero uma vida nova, eu quero ser um novo homem, eu quero ser uma nova mulher, eu quero marcar a minha história, eu quero que os meus filhos olhem para mim e no dia que eu partir eles se lembrem: meu pai foi um grande homem, minha mãe foi uma grande mulher, foi uma grande mulher. Que você possa dizer a Deus: Pai, eu pequei contra Ti, eu quero abrir mão de toda a carnalidade, eu quero ser crente de verdade, eu não quero ser esse homem de aparência, essa mulher de aparência, eu quero viver o genuíno, o verdadeiro evangelho, eu quero carregar a minha cruz, renunciar a mim mesmo. Quando o teu eu e o meu orgulho descer comigo e se misturar com as águas do rio, então subirei como Naamã curado. Eu abro mãos de tudo que sou, só pra servir a Deus, Senhor. Eu abro mão de tudo que sou, só pra Te adorar, Senhor, Senhor. Quebra meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do Teu amor. Me purifica, eu quero ser limpo como Naamã no Teu poder. Diga ao Pai aí onde você está. Diga ao Pai aí onde você está. Diga: Senhor, eu renuncio a toda carnalidade, em nome de Jesus. Diga: em nome de Jesus. Eu falo agora com o meu eu interior, com o meu inconsciente. Eu declaro agora as memórias
ativadas dentro de mim, que me faz andar em carnalidade, sejam desligadas, sejam desativadas, sejam canceladas, desligadas, em nome de Jesus. Eu declaro-me, em nome de Jesus, o novo homem e a nova mulher nesta noite, porque eu declaro agora, eu dou comando ao meu inconsciente, onde muitas vezes as memórias do passado me marcaram negativo e que me faz agir errado, que me faz ser carnal, que ativa muitas vezes inconscientemente e me faz fazer coisas que estão marcadas lá dentro do meu inconsciente, ativando a carnalidade em minha vida. Diga em nome do Senhor Jesus, eu cancelo isto agora, eu cancelo isto agora, eu cancelo agora, eu cancelo, eu desligo em nome de Jesus, e eu ativo agora a mente consciente lá dentro do mais íntimo do meu espírito, do meu inconsciente. Diga, eu ativo agora memórias de um homem fiel, de uma pessoa fiel, que obedece a meu Deus, que ama o meu Senhor, que tem uma mente voltada, consciente
Amém? Como, pastora? Pergunta a mim, diga como?